Você acha que já viu animais grandes? Espere até conhecer o passado selvagem do nosso planeta. No episódio de hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para explorar os 10 maiores animais que já andaram na Terra. Prepare-se para se impressionar com criaturas tão gigantescas que fariam elefantes parecerem brinquedos. E não estamos falando de dinossauros, mas de parentes gigantes de criaturas que ainda convivem conosco. Cada uma dessas criaturas tem uma história incrível e mistérios que ainda intrigam cientistas. Então, ajuste o volume, pegue a pipoca e venha descobrir o que fez esses gigantes dominarem seus respectivos habitats. 1. Arthropleura, o gigante dos artrópodes. Começamos nossa jornada no período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos. Imagine caminhar por uma floresta pantanosa e se deparar com a Arthropleura, uma centopeia gigante que podia atingir até 2,5 metros de comprimento. Sim, isso mesmo, uma centopeia do tamanho de uma mesa de jantar. Apesar do visual assustador, evidências indicam que era vegetariana, alimentando-se de folhas em decomposição e troncos caídos. Sua existência é atribuída a um fator incrível, a alta concentração de oxigênio na atmosfera. Esse período permitiu que artrópodes atingissem tamanhos colossais. Infelizmente, o declínio dos níveis de oxigênio e a evolução de predadores mais eficientes levaram à extinção desse gigante. Agora, imagine o som que essa criatura fazia enquanto rastejava pelas florestas. Assustador, não? 2. Titanoboa, a rainha das serpentes. Avançamos para 60 milhões de anos atrás, nas florestas tropicais que surgiram após a extinção dos dinossauros. É aqui que encontramos a Titanoboa, a maior serpente que já existiu. Com impressionantes 13 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, ela era praticamente um trem rastejante. Ao contrário das serpentes venenosas modernas, a Titanoboa confiava na força bruta. Ela esmagava suas presas, que podiam ser tartarugas gigantes ou mesmo crocodilos, com uma pressão tão intensa que seus ossos eram reduzidos a pó. Imagine estar em um rio tranquilo, quando de repente, uma sombra colossal se aproxima. Felizmente, a Titanoboa desapareceu com o resfriamento do clima e a queda das florestas tropicais que eram seu lar. Mas ela ainda vive em nossos pesadelos. 3. Megalodon, o rei dos oceanos. Agora mergulhamos nas profundezas do oceano para encontrar o Megalodon, o maior tubarão que já nadou pelos mares. Com até 18 metros de comprimento e dentes que podiam medir até 18 centímetros, esse predador era o terror dos oceanos. Para colocar isso em perspectiva, sua boca era grande o suficiente para engolir um humano inteiro, ou vários de uma só vez. O Megalodon caçava baleias e outros grandes mamíferos marinhos, esmagando-os com uma mordida incrivelmente poderosa. Apesar de seu reinado, a espécie foi extinta há cerca de 3 milhões de anos, devido às mudanças climáticas e à competição por alimento. Hoje, seus dentes fossilizados são como janelas para um passado assustador, lembrando-nos de que nossos oceanos um dia foram muito mais perigosos. 4. Paraceratherium, o gigante dos mamíferos. Imagine um rinoceronte sem chifre, mas com o tamanho de uma casa pequena. Esse era o Paraceratherium, que vagava pelas planícies da Eurásia há cerca de 30 milhões de anos. Com 7 metros de altura e um peso de até 20 toneladas, esse gigante usava seu pescoço incrivelmente longo para alcançar as folhas mais altas das árvores. O Paraceratherium era pacífico, mas sua própria existência era um desafio. Para sustentar seu enorme corpo, ele precisava consumir uma quantidade absurda de comida diariamente. Mudanças climáticas e a perda de habitat levaram ao desaparecimento desse gigante, mas ele permanece como o maior mamífero terrestre que já existiu. 5. Sarcosuchus, o crocodilo monstruoso. Próximo da época dos dinossauros, encontramos o Sarcosuchus, um crocodilo que colocaria seus parentes modernos no chinelo. Com impressionantes 12 metros de comprimento e mais de 8 toneladas, ele não caçava apenas peixes. Dinossauros desavisados que chegassem muito perto da água podiam se tornar um lanche rápido. Sua mandíbula incrivelmente longa continha mais de 100 dentes afiados, perfeitos para agarrar presas escorregadias. Estudos sugerem que ele podia viver por décadas, crescendo constantemente ao longo de sua vida. Imagine o pânico de viver ao lado de um rio sabendo que algo tão monstruoso poderia estar escondido sob a superfície. 6. Beelzebufo, o sapo do inferno. Deixe-me apresentar o Beelzebufo, um sapo tão grande que seu nome significa literalmente sapo do inferno. Ele viveu em Madagascar há cerca de 80 milhões de anos e tinha o tamanho de uma bola de futebol. Apesar de pequeno em comparação a outros da lista, seu comportamento predador o torna incrível. Com mandíbulas poderosas, o Beelzebufo conseguia capturar pequenos dinossauros e esmagar seus ossos com facilidade. Ele era o rei dos anfíbios em sua época, e seu visual intimidador faz jus ao seu nome. 7. Meganeura, a libélula turbo. A Meganeura era uma libélula que poderia facilmente ser confundida com um drone se fosse vista nos dias de hoje. Com uma envergadura de impressionantes 70 centímetros, ela sobrevoava as densas florestas pantanosas do período Carbonífero há cerca de 300 milhões de anos.
Seus olhos multifacetados, maiores do que qualquer inseto moderno, permitiam enxergar detalhes de uma presa a longas distâncias. Seus hábitos predatórios não se limitavam apenas a capturar outros insetos, mas também incluíam pequenos anfíbios, que ela agarrava com suas patas afiadas enquanto voava. A alta concentração de oxigênio na atmosfera daquela época não apenas permitia que insetos alcançassem tamanhos assustadores, mas também fazia da meganeura uma máquina de voo altamente eficiente. Imagine caminhar em uma floresta e ouvir o som das asas de uma libélula gigante cortando o ar como hélices. Fascinante para uns, aterrorizante para outros. 8. Megatherium, a preguiça colossal. O Megatherium, a maior preguiça que já existiu, redefinia completamente o conceito de preguiça que temos hoje. Com um corpo que poderia alcançar o tamanho de um elefante e um peso de até 4 toneladas, ele vagava lentamente pelas florestas e savanas das Américas há cerca de 2 milhões de anos. Apesar de sua aparência aparentemente pacífica e herbívora, o Megatherium era uma força a ser respeitada. Suas enormes garras, que podiam atingir mais de 30 centímetros, eram usadas tanto para escalar árvores quanto para arrancar galhos ou se defender de predadores como o Smilodon, o famoso tigre dente de sabre. Há até indícios de que ele podia se erguer nas patas traseiras, alcançando até 6 metros de altura para derrubar árvores inteiras e se alimentar das folhas mais altas. Imagine um gigante dessas proporções andando pelas planícies, e você terá um vislumbre da majestade e do poder bruto dessa preguiça colossal. 9. Pulmonoscorpius, o escorpião gigante. Se você tem medo de escorpiões, talvez queira pular essa parte. O Pulmonoscorpius, que viveu há cerca de 340 milhões de anos no período Carbonífero, era um escorpião gigante que atingia até 70 centímetros de comprimento. Com um corpo coberto por uma carapaça brilhante e segmentada, ele se movia sorrateiramente pelas florestas densas, caçando presas como pequenos anfíbios e insetos gigantes. Suas pinças eram incrivelmente fortes, capazes de agarrar e esmagar suas presas com facilidade, enquanto seu ferrão carregava um veneno potente o suficiente para paralisar qualquer desafortunado que cruzasse seu caminho. Imagine o som das folhas secas sendo esmagadas enquanto essa criatura sinistra se aproximava lentamente, pronta para atacar. Apesar de ser um predador temível, o Pulmonoscorpius também era vulnerável aos gigantes da época, como a Arthropleura. Nesse mundo pré-histórico, era matar ou morrer, e o Pulmonoscorpius sabia exatamente como se manter no topo da cadeia alimentar. 10. Glyptodon, o tatu blindado. O Glyptodon era um verdadeiro tanque de guerra da pré-história. Com o tamanho de um Fusca e pesando até 2 toneladas, ele percorria as Américas há cerca de 2 milhões de anos, protegido por uma carapaça espessa formada por placas ósseas interligadas. Sua aparência lembrava um tatu moderno, mas sua estrutura era muito mais robusta e intimidante. Apesar de ser herbívoro, o Glyptodon tinha poucas preocupações com predadores, já que sua armadura natural era praticamente impenetrável. Além disso, sua cauda reforçada com placas ósseas era usada como uma arma eficaz para afastar qualquer ameaça que ousasse chegar perto. Em sua dieta estavam gramíneas, folhas e até frutas, e ele desempenhava um papel importante no ecossistema ao abrir caminhos na vegetação densa e espalhar sementes. Imagine um Glyptodon vagando tranquilamente por uma planície, parecendo quase um veículo blindado autossuficiente. É difícil não se impressionar com a engenhosidade da natureza ao criar um animal tão singular e resistente. E aí, qual desses gigantes você achou mais impressionante? De sapos predadores a centopeias gigantes, o passado da Terra era repleto de criaturas tão incríveis quanto assustadoras. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima jornada pelo incrível mundo dos gigantes pré-históricos.